Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos à sessão Medir o Impacto Social e Ambiental, Desafios e Oportunidades para as Empresas do Banco Montepio. A ESG Week 2024 é uma iniciativa da Associação Portuguesa de Ética Empresarial que conta com o Banco Montepio como Pioneer Main Sponsor, o IAPMEI como Main Sponsor e a UN Global Compact Network Portugal como parceiro estratégico. Conta ainda com a parceria e apoio do Turismo de Portugal, Bondalti, CCA Law Firm, MEL, El Corte Inglês, Pedra Base, Securitas, Universidade de Coimbra, Associação Portuguesa de Leasing, Factoring e Renting, APSER, Ascendi, Karma, Grupo Bell, Aliança ODS Portugal, EPAL e United Nations Association, UNA Portugal. Vamos dar início a esta sessão com um painel moderado por Paula Viegas, Chief Sustainability Officer do Banco Montepio e que conta com a participação de Artur Couto, Senior Manager da Ernst Young, Bárbara Leão de Carvalho, Impact Investments Manager da 3XP Global e Filipe Almeida, Presidente da EMPIS, Estrutura de Missão Portugal e Inovação Social. Está quase. Já tenho voz. Muito obrigada pela introdução. Fiquei esmagada com tanta parceria e com tantas empresas que investiram na ESG Week. Obviamente que isto é um sinal excelente. Muito obrigada por estarem aqui connosco esta manhã. Nós quisemos juntar-nos, os quatro, para vos trazer um tema que achamos que é importante começar a debater mais em concreto com as empresas e sair um pouco daquilo que são o diz que diz nos jornais ou nas revistas ou nas publicações, mas que na verdade não comporta tantas respostas concretas àquilo que são os desafios e oportunidades que este tema encerra. Eu, antes de mais, quero agradecer também aos meus colegas desta sessão, começando assim pelo fim, pelo Filipe Almeida, que já vos foi apresentado, mas que tem uma experiência absolutamente incrível na componente social e que certamente vai enriquecer muito esta discussão. À Bárbara Leão de Carvalho, que tem sido também nossa parceira há muitos anos no impacto ambiental e social e que continua a caminhar connosco por outros desafios. A mesma coisa que o Filipe. Nós continuamos pelo terceiro setor, pela economia social e solidária, unidos também no caminho. E, finalmente, também ao Artur, que também tem sido nosso parceiro na estratégia de sustentabilidade e que traz pela UI aquilo que pode ser também uma visão de como podemos fazer este exercício enquanto organizações. Se me esqueci de alguma parte importante sobre vós, acho que o mais importante é vocês estarem aqui e partilharem a experiência que têm com todos nós, porque currículos e notas biográficas, eles estão sempre online. Agora, esta partilha é que não é assim tão comum. E eu gostava mesmo de um tema que tem sido crítico para as empresas, embora as empresas por vezes não o saibam, é como é que nós aferimos o impacto que causamos, seja através da pegada ambiental ou carbónica, seja através das iniciativas sociais que promovemos e que, efetivamente, muitas vezes não conhecemos o seu resultado. E não conhecer o resultado daquilo que fazemos é não saber onde é que estamos a investir, se bem ou não, onde é que podemos melhorar e que impacto é que estamos a causar. E, obviamente, o que queremos é causar impacto positivo. No caso do ambiente, impacto positivo tem aqui uma interpretação que pode ser perigosa. No caso do ambiente, é evitarmos criar impacto. Mas eu gostava, primeiro que tudo, de colocar uma pergunta para os três. E hoje trouxe cábula. A minha pergunta para os três tem a ver com... no âmbito daquilo que são os desafios que as empresas estão a enfrentar em termos de carga regulatória, mesmo quando não estão afetadas pela carga regulatória, o que está a acontecer é as empresas afetadas por ela estão a pedir à sua cadeia de valor ou de fornecimento que responda e ajude a cumprir aquilo que têm que responder em matéria de
cadeia de fornecimento, cadeia de valor, emissões de âmbito 3, etc, etc. O que é isto de medir o impacto social, ambiental e como é que se pode fazer? Isso. Se calhar é que Aqui Muito bom dia a Pode ser todos. por ordem alfabética. Acho que sou o primeiro, então. Muito bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pela presença de todos e por esta oportunidade para estar convosco a discutir estes temas. Efetivamente, nós temos visto ao longo do tempo cada vez mais uma preocupação das empresas, das entidades do setor financeiro, dos supervisores, dos governos, por medir os impactos ambientais e sociais. E eu diria que importa, antes de percebermos como, percebermos o porquê. Porquê, e depois, através deste porquê, podemos ter os drivers para o fazer. Efetivamente, eu acho que falar de ambiente é bastante diferente de falar de impacto social e, portanto, importa distinguir, apesar de haver uma tendência de nós chamarmos ESG, importa distinguir claramente os porquês da componente ambiental dos porquês da componente social e quando nós vemos a componente ambiental em primeiro lugar, chegamos à conclusão de que começou a haver um forcing pela consciência de todas as partes interessadas, pelos governos e depois pelos supervisores do setor financeiro, que na prática geram depois todo o financiamento que acontece para as empresas, para que se fosse começado a medir este impacto de maneira a podermos transitar pela força, e eu vou-lhe dizer pela força entre aspas, porque na prática a regulamentação é força, para os objetivos de caráter ambiental que temos. E portanto, quando nós olhamos às empresas o porquê na componente ambiental, até podemos não discutir as preocupações que qualquer empresário tenha na sua própria componente, mas uma coisa é certa, é que os bancos têm estes requisitos, os bancos vão ter possibilidade de fazer produtos e de diferenciar pricing mediante estas avaliações de impacto e, portanto, mesmo que eu não tivesse esta consciencialização, eu estou a ser emburrado naturalmente porque a prazo ficarei por fora. Eu diria que esta é a primeira razão pela qual, mesmo que nós não concordássemos muito com alguns dos aspectos, em relação ao ambiente não temos mesmo escolha em medir. Quando vamos à componente social, o enforcement ainda não está tão grande, mas eu diria que a preocupação específica das partes interessadas num conjunto de países e num conjunto de regiões também para os próprios governos acaba por ter um impacto muito significativo e também a prazo, apesar de ainda não termos uma taxonomia social que depois nos vai ajudar a ter uma medida em concreto, também vamos ter esse empowerment, embora eu acho que nesta componente a tecnicidade é muito diferente da ambiental, lá chegarei, mas nesta componente especificamente o empowerment virá mais pelas partes interessadas e temos visto isso cada vez mais através até dos fundos que aqui temos e de toda essa componente. Entendendo o porquê, então como? E a verdade é que nós temos tido bastante dificuldade ao longo do tempo em chegar ao como. E porquê? Porque estamos habituados, historicamente, quando queremos medir alguma coisa, temos uma unidade de medida que é o valor monetário, pode ser numa moeda ou noutra, e nós lá chegaremos. Quando falamos de ambiente e quando falamos social, a unidade de medida não existe por si definida. Existem várias preocupações, estas preocupações depois podem ser contrárias, temos que as ponderar e temos que as agregar. Não me alongando muito mais, porque acho que vamos ter o espaço para entrar em detalhe de como fazer isto, eu diria que o principal desafio é partirmos de não termos uma unidade de medida e criarmos essas unidades de medida para a seguir conseguirmos concluir e termos mesmo esta medida de valor acrescentado que vai ter impacto, eu diria não só financeiro, mas no bem-estar de todos, que é o que queremos. Obrigada, Artur. Bárbara, reforço a pergunta e pedia, se possível, que situasses na capacidade que as partes interessadas têm
de moldar esta necessidade também. Sim, bom, muito obrigada pela presença. Sinto-me em casa. São mais de 15 anos a viver e acrescentar valor em conjunto. Na altura, enquanto empreendedora social, num projeto, numa cooperativa que fundei, que me trouxe esta casa também. E recordo-me, para iniciar esta conversa, de termos seguido o mesmo caminho, não pela força, mas pela oportunidade. Na altura, há 15 anos atrás, ninguém falava de sustentabilidade, enfim, eu era uma jovem, ainda sou, uma jovem de 20 e poucos anos, a constituir uma cooperativa, a falar destes temas. E, portanto, era muito pouco visível ou muito pouco palpável a questão da entrega de valor que pode ter uma direção de inovação via sustentabilidade, ou neste caso agora regeneração. E recordo-me que durante estes 15 anos o que mais aprendi foi quando o drive de mudança, nomeadamente da organização e das pessoas envolvidas, quando a cultura organizacional aponta para a criação de valor, é muito mais fácil gerar portfólio que efetivamente, ao entregar mais valor, é capaz de capturar mais valor para si mesmo e atrair recursos com mais fit para o caminho que se quer seguir. Portanto, do ponto de vista técnico, enquanto gestora, apercebi-me, felizmente, que um drive sincero de trazermos impactos positivos sociais e ambientais trazem-nos muita solidez no nosso business case e trazem-nos muitas oportunidades de atração de recursos. E recordo também, estamos aqui num país ultra rico, eu acho que único no mundo, não é, com as inovações, mas deixo obviamente para Filipe responder essa parte, mas eu tenho a felicidade, e temos todos, de estar num país absolutamente pioneiro na questão de recursos, quer através da Portugal Inovação Social, mas também da intenção. Eu acho que a nossa cultura é uma cultura muito, muito capaz e muito empática perante os problemas sociais e ambientais que vivemos todos os dias. E, portanto, nós somos também muito mais capazes de trazer inovação. E gostava só de trazer aqui um número, eu tenho esta fonte, posso partilhar. Está previsto que até 2030, 1,6 trilhões do PIB dos Estados Unidos poderá advir de Nature-Based Solutions. O que significa que, se nós caminharmos num sentido de nos inspirarmos como a natureza faz, e como a natureza faz, inclui-nos a nós, porque, bem ou mal, nós somos uma espécie no ecossistema, portanto, eu não vejo, pessoalmente, separação entre acrescentar valor ambiental ou social, portanto, é um caminho condutor de vida no mesmo sentido e alinhado. E o que aponta também para a necessidade real e a oportunidade real que as organizações têm neste momento de evoluir nesse sentido. Portanto, se as organizações forem capazes de encontrar um sentido condutor de vida, eu não quero ser muito técnica aqui, eu sou ecologista de coração, mas num sentido em que genuinamente aponte para mais e melhor, tanto do ponto de vista social ou ambiental, tecnicamente vai ser mais capaz de atrair valor. E aliás, até temos uma plataforma, a One Value, que está em trabalho, mas que já é bastante usada, pelo menos tenho tido essa referência, que já consegue fazer a monetização deste valor. Portanto, tecnicamente, nós chamamos as proxies financeiras, em que conseguimos valorizar determinada poupança ao Estado, ou determinado valor que tem a biodiversidade, ou determinado valor que tem, por exemplo, uma pessoa sénior não ficar incapaz e não ter que ser institucionalizada. E, portanto, este valor pode e deve ser monetizado e ser passado para os nossos modelos de negócio, o que nos permite também repensar portfólio e adaptar-nos aos nossos tempos. Portanto, para mim é uma questão não só de exigência, porque não podemos mais continuar a agir de determinada forma, mas também da oportunidade. E se calhar passa a palavra ao Filipe. Sim. Até para percebermos porque somos únicos no mundo. Sim. Na verdade, somos. Já está? Está ligado? Sim. Bom, muito bom dia a todos e obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui contigo, com o Arthur e com a Bárbara. Bom, então, só para quem não conhece, eu sou presidente de uma estrutura pública que coordena a execução de um programa de política pública chamado Portugal Inovação Social, que desde 2015 é um programa pioneiro na Europa, na verdade é pioneiro no mundo. Foi uma decisão do governo português que mobilizou uma pequena fatia de fundos europeus
no âmbito do Portugal 2020, que entretanto já encerrou, para financiar um programa de política pública que tinha 2 objetivos entrelaçados e interdependentes. Por um lado, promover a inovação social, já vamos descascar o que isso é, e por outro lado, também dinamizar o investimento social. Basicamente, é dizer o seguinte, é atrair para este processo empreendedor que experimenta novas respostas, novas soluções para desafios coletivos, atrair para esse processo entidades públicas e privadas que aceitem cofinanciar essa experimentação e esses projetos a par com fundos europeus, não só aumentando a capacidade de resposta desses projetos, mas também a partir desse contacto com os processos de empreendedorismo social, fazerem evoluir os seus próprios paradigmas de investimento e a sua visão do mundo. Basicamente, esta era a bondade dos objetivos iniciais. E, portanto, eu estou nestas funções a liderar este programa há pouco mais de 7 anos e ao longo dos últimos 7 anos o que eu tenho tido a oportunidade é de contactar diariamente e intensamente com empreendedores sociais e inovadores sociais, mas também com organizações do setor social, muitas, que sendo organizações mais convencionais, que dão respostas tipificadas, aproveitaram esta oportunidade de financiamento para testar alguma inovação incremental em cima da resposta em que já eram especialistas. E como fazemos isto a par com investidores, também tenho contacto amplo com o setor empresarial português, desde os grandes grupos económicos, fundos de investimento, até à pequena metalomecânica de Águeda, ao pequeno merceeiro de Bragança. Todos eles são elegíveis. E também as grandes fundações também. E como estamos a usar fundos europeus, e é um programa coordenado ao centro do governo, aliás, eu já estou no 4º governo desde que cheguei aqui, mas foi sempre coordenado em ministérios centrais, também tenho este contacto direto não só com a administração pública ao nível do Governo Central, mas também trabalhamos com as entidades que executam políticas públicas, setoriais, e uma fatia muito significativa dos investidores com quem trabalhamos são municípios também. 166 municípios aceitaram cofinanciar projetos de inovação social connosco, portanto, isto também nos torna únicos. E o que é único, o que nos torna únicos, como a Paula perguntava, é o facto de termos, há 10 anos, um programa de política pública que foi criado especificamente para criar instrumentos e dinamizar um ecossistema que na época ainda era muito emergente, só havia 3 ou 4 iluminados inspiradores como a Bárbara, que já cá estava a fazer esse caminho e inspirar outros, que entretanto se multiplicaram em muitos mais. E o que foi pioneiro foi criar um programa de política pública com fundos europeus, dentro dele criar instrumentos de financiamento especificamente desenhados para projetos de inovação social, ainda criar a exigência de atrair investidores para cofinanciar esses projetos e depois, em cima disso, criar uma entidade pública, uma agência pública, que é a Portugal Inovação Social, com mandato específico para gerir esses fundos e tornar-se o principal catalisador do ecossistema. Porquê é que isto é original? Porque no resto do mundo este processo sempre foi bottom-up. Empreendedores como a Bárbara, que se multiplicavam no terreno, a experimentar soluções inovadoras, o setor social também organizado e a tentar, a esforço, apesar da sua criatividade e da sua competência, tentar inspirar o setor público e depois o setor político para conseguir associar-se a esta agenda. Ora, em Portugal foi ao contrário. Foi uma abordagem top-down. Foi o próprio governo que criou um programa para que isto fosse possível. Já agora devemos dar nomes às coisas e nós conseguimos isto porque não temos tempo para isso, mas há algumas condições únicas no país que se combinaram todas em 2014 que permitiram que isto acontecesse. Mas o timoneiro que o fez acontecer foi o então ministro Miguel Poiás Maduro, que na altura estava a negociar os fundos europeus. Tivemos a primeira sorte. E depois tivemos a segunda sorte de quando o governo mudou para o governo Passos Coelho em 2015, um governo muito diferente. A ministra da Presidência era a Maria Manuela Leitão Marques, que hoje é eurodeputada, deputada no Parlamento Europeu, que, apesar de ter sido criado pelo programa anterior, olhou para este programa e disse: não, isto é uma excelente oportunidade para nós testarmos soluções inovadoras que possam inspirar políticas públicas em parceria com o setor social e com o setor privado. E, portanto, manteve ao centro do governo e deu-lhe condições para se desenvolver. Estou convencido que deve ter sido os poucos programas transversal a governos tão diferentes, porque reconheceram nele o mesmo valor. Já gastei o tempo todo, ainda nem cheguei à resposta, mas eu vou tentar agora ser rápido. Então eu prometo o seguinte, Paula. A partir de agora, eu vou partilhar convosco o que é, nas várias intervenções que possa fazer, a experiência do que tenho aprendido em relação à medição e avaliação de impacto
no campo da inovação social e com os empreendedores sociais e também com as empresas com quem temos vindo a trabalhar. E desse ponto de vista, para tentar ser complementar, vou tentar ser o mais didático possível e simples. Pode ser assim? Didático e simples. Então comecemos pelo princípio, porque eu acho que nem sempre acontece nas plateias onde falamos sobre isto, que se perceba de que é que estamos a falar quando falamos de impacto social. Então comecemos pela expressão e pela palavra. Provavelmente temos 3 opiniões diferentes, eu vou dar-vos a minha a partir desta experiência, mas numa linguagem simples, sem complicar muito com grandes teorias. Portanto, quando falamos de impacto social, estamos a falar, no fundo, de mudanças positivas que ocorrem na vida das pessoas e que se traduzem, em geral, em melhorias concretas, mensuráveis, idealmente, e idealmente duradouras. E quando falamos dessas melhorias, que são mudanças positivas na vida das pessoas, a partir do meu olhar, estamos a falar de que dimensões? Estamos a falar de impactos e de melhorias na dimensão de melhorar a sua autonomia, o desenvolvimento pessoal, as possibilidades de desenvolvimento pessoal, o alargamento da rede afetiva e colaborativa e social destas pessoas, o acesso a recursos, o acesso a cuidados, a participação cívica e, nos melhores projetos, a possibilidade de reforçarem ou desenvolverem projetos de vida significativos para si. E estas são as dimensões onde tocamos em geral. Mas, para não gastar o tempo todo, depois quando voltasse a falar, eu gostava de partilhar convosco também, dentro do que isto é o conceito de impacto social, mas daqui, depois para quem tem que o fazer na prática, seja no mundo empresarial ou no mundo social, há algumas perguntas que são chave, aquelas que nos deixam com dúvidas e onde estão os nós do impacto, da medição de impacto. Depois partilho algumas dessas perguntas que são as inquietações que eu tenho aprendido com os inovadores. Obrigada, Filipe. É bom saber que houve um projeto que uniu governos diferentes. Devia ser exemplo para mais iniciativas que este país bem precisava, não é? Sim. Porque, na verdade, nada se esgota em 4 anos ou 6 meses, seja o que for. Estamos cá para muitas décadas e devia ser essa a missão. Estás numa estrutura de missão, eu acho que nós devíamos ser governados por uma estrutura de missionários também, quase. Mas, sim, voltaremos ao tema do impacto social. Queria perguntar aqui ao Arthur também que desafios, e o Filipe já começou a levantar um pouco o véu no tema, que desafios é que tu sentes na interação com as empresas, e nomeadamente se tu interages com grandes empresas que têm o desafio de responder sobre as suas cadeias de valor e fornecimento. E aqui um parênteses para uma diretiva que está aqui a surgir, que é a chamada CS3D, porque tem 3 Ds, e que tem a ver com a devida diligência em matéria de direitos humanos. É considerada uma diretiva protecionista, mas vai afetar as exportações, mas acima de tudo as importações feitas por empresas dos países da União Europeia. E vai afetar as importações provindas de mercados onde os direitos humanos estão claramente afetados, para além de outros atentados à natureza. Portanto, isto vai pôr um preço também naquilo que nós importamos e, obviamente, não há de ficar sem resposta, porque taxonomias a surgirem em todo lado, também a Ásia está a desenvolver matrizes de regulação, precisamente para corresponder, vamos dizer assim, à Europa, à própria América Latina. Portanto, toda esta componente do impacto e que nós estamos aqui a falar, muito na parte ambiental ainda, mas a Europa a dar o passo na componente social e direitos humanos, vai definir, para além do tema da guerra, infelizmente, o quadro económico, macroeconómico, diria, e os eixos entre o Indo-Pacífico, o Atlântico, etc. É muito curioso ver como tudo isto está a alterar-se. Mas, Arthur, isto para perguntar o que é que tu encontras como maiores desafios que as empresas estão a sentir nestes cálculos? Sei lá, referiste o facto de não existir, diria que uma matriz, um quadro de referência para as fórmulas e métricas a aplicar, mas a verdade é que nem para os ambientais existe. Não existe uma plataforma
nós possamos, enquanto organizações, entrar nela e fazer um teste àquilo que é a nossa pegada carbónica, nomeadamente não existe uma plataforma assim, quer dizer, o Oeste tem, salvo erro, uma, calcula os quilómetros, os gigajoules, os metros cúbicos de água, etc. Mas não existe também grande notoriedade, ou pelo menos não é conhecido. Se for conhecido, ótimo. Se puderem partilhar depois no fim, também agradecemos. Mas a verdade é que esta informação não é assim tão democratizada. Por isso, peço desculpa por este introdutório. Só faltava. Então, a minha experiência é muito mais vocacionada para suportar os bancos nas transformações que têm que fazer e naturalmente, para os bancos, 97% das suas pegadas são as empresas que eles financiam. E depois, para as empresas que financiam, têm uma componente muito, muito significativa, não tenho o número de cor, daquilo que é a sua cadeia de valor. Então, quando nós estamos ao nível de um banco, a tentar perceber de que forma é que nós conseguimos medir o nosso impacto enquanto banco e depois suportar o financiamento de forma diferenciada, tendo em conta o que é que cada empresa e a sua cadeia de valor faz, o primeiro desafio é como é que nós asseguramos uma comparabilidade entre empresas que têm objetivos diferentes, que trazem valores diferentes e que naturalmente têm que ter o seu financiamento ou o seu impacto diferente. Este é o primeiro. E para esse desafio acontece que foi criada esta diretiva de que falaste, que traz um conjunto de obrigatoriedades de reporte para as grandes empresas e que depois têm que ir às cadeias. Não é? Que já está a criar os seus estragos. E que depois pede às suas cadeias e a primeira dificuldade foi fazer esta standardização. Eu acho que na componente dos dados ambientais já há alguma standardização, há uma outra dificuldade hoje que é ter dados. Não é uma preocupação, eu diria, primária de um conjunto grande de empresários, porque se calhar também ainda não viram um valor acrescentado global, mas a verdade é que esse valor acrescentado vai existir. E já entra um bocadinho nos dados. Depois, o segundo aspecto que eu acho que é importante termos em perspectiva é de que a imensidão técnica do que é solicitado é uma imensidão muito, muito significativa. Quer seja do ponto de vista ambiental, quer seja do ponto de vista social. Se eu quero, por um lado, entender os impactos que cada entidade tem e a sua cadeia de valor, de um ponto de vista ambiental e de um ponto de vista social, portanto, uma métrica, eu preciso de entender as métricas, preciso que as pessoas as entendam, e mesmo ao nível mais, eu diria, mais centralizado, ainda não temos o número, a competência suficiente para conseguirmos, de uma forma transversal, assegurar toda essa medição. O que não significa que os pioneiros não tenham acesso diferenciado aos processos de facilidade de financiamento, quer seja no âmbito de fundos, quer seja no âmbito das diferenciações de pricing que já hoje existem para o crédito e para acesso ao crédito dos vários projetos que existem. Portanto, respondendo à questão, eu diria que os principais desafios são, de uma forma transversal, em primeiro lugar, termos uma visão comum do valor, que tem que ser necessariamente diferente em termos de setores. Para a componente ambiental já existe, mas é ainda muito técnico. O segundo objetivo, ou a segunda grande dificuldade, é as empresas entenderem o valor acrescentado numa perspectiva global no seu acesso e dedicarem os seus próprios recursos a poderem trazer essa informação para as suas cadeias de fornecimento. Eu sou fornecedor de uma grande empresa, sou fornecedor da Galp, sou fornecedor da Simpor, estas empresas têm a obrigatoriedade e, portanto, eu tenho que lhes dar a informação, tenho que arranjar a forma, sob pena de eventualmente poder deixar de ser competitivo para eles. E em terceiro lugar, garantirmos a continuidade técnica do desafio, que já houve bastantes evoluções ao longo do tempo, mas que diria que ainda precisamos de continuar a reforçar nestas competências. Por alguma razão, os especialistas de sustentabilidade têm sido das pessoas mais requisitadas ao nível do mercado de trabalho. Verdade. Obrigada.
Bárbara, um bocado na cena do que o Arthur referiu, e porque eu acho que eu volto sempre a montante, à consciência que nós temos que ter sobre o que é que origina a necessidade ou a oportunidade de medir tudo isto que temos estado aqui a referir. Por exemplo, esta semana, uma das capas de... Desculpa, eu estou aqui a fazer muito barulho, não é? Aqui. Uma das capas, das primeiras páginas, foi precisamente Portugal é o 7º país europeu mais afetado em perdas económicas num conjunto de 35 países. E está em 5º lugar em mortes prematuras. E também ouvimos falar de quase 1.000 milhões de custos que tiveram os eventos extremos de clima. Isto são cálculos de seguradoras. Agora, imagine-se os outros que não foram quantificados. Porquê que é tão importante a nós conhecermos o que impactamos ou aquilo que nos pode impactar? E aqui já entramos num tema diferente, mas era importante porque a razão de ser das grandes empresas estarem neste momento vincadas à CSRD, à Diretiva de Reporte Corporativo de Sustentabilidade, diretiva europeia que vai obrigar todas as empresas até 2028, salvo erro, PMEs incluídas, a reportar um conjunto de indicadores desta natureza. Mas a verdade é que as grandes empresas já forçam este pedido de informação. Eu não consigo falar deste tema sem ficar extremamente sensível. Eu penso que o que falta, talvez, é uma questão de literacia ao nível da tradução, nomeadamente de valor ambiental para valor financeiro. E pegando, por exemplo, em contextos de entendermos o que significam os serviços ecossistémicos, ou seja, o serviço que nos faz a biodiversidade em determinada região, o serviço que nos faz a determinada floresta, vou dar-vos um exemplo. Nós temos o privilégio de estar num país que preservamos, não tanto quanto gostaríamos ou deveríamos, mas preservamos muito zonas costeiras e por aí fora. Isso tem um valor incalculável do ponto de vista turístico. E quando nós alimentamos, ou quando efetivamente somos, de alguma forma, muito apreciados por este influxo de turistas, é porque também há uma parte ambiental de formulação do destino turístico propriamente dito que tem um valor que precisa de ser mantido e nutrido. E a verdade é que, normalmente, este tipo de indústrias também alimentam as cadeias de valor locais, portanto, a economia real. E são algumas indústrias que fazem, como eu menciono, ou seja, puxam a liquidez, perdoem-me a expressão, mas puxam a liquidez, portanto, o valor económico para a produção de valor e a não especulação. Portanto, quando nós estamos a falar de negócios que efetivamente são capazes de atrair liquidez e distribuí-la ao seu redor, elas vão estar a trazer mais valias sociais e ambientais porque elas precisam de proteger aquilo que alimenta. E no caso do turismo, é evidente, penso que é bastante claro. Agora, outras pontes, só para também ilustrar e tentar ser um pouco didática. Quando nós, e pegando na questão dos fogos, que é bastante premente em Portugal, quando nós não somos capazes de cuidar das nossas florestas, e cuidar das nossas florestas, perdoem-me, mas não é manter monoculturas, como sabemos, mas é efetivamente trazer biodiversidade e conseguimos de alguma forma caminhar nesse sentido. O que estamos a fazer é, a determinada escala, impactar o ciclo da água. Porquê? Porque, por falta de literacia, neste contexto, também nem sempre é óbvio a correlação do nexo água-floresta. E, portanto, há uma série de subproblemas fundamentais e estruturais quando nós não conseguimos olhar concretamente e tecnicamente para o valor na perspectiva da oportunidade e das consequências todas que estão à volta. E, portanto, ilustrando para a parte económica, se nós formos capazes, por exemplo, de olhar para oportunidades, e não tenho pudores nenhuns em falar de oportunidades de negócio nas áreas da biodiversidade e neste tipo de áreas que estou a referir. Se fizermos este movimento, nós estamos a fazer um movimento de reconstituir, por hipótese, o ciclo da água, e até posso dar um exemplo, se for o caso, concreto, e ao trazer água para determinada região, porque se impactou, por exemplo, uma determinada zona florestal, nós estamos a fazer chover
na região, e há municípios a fazerem testes, nomeadamente com a agricultura sintrópica. Por exemplo, Mértola está a ser um case study bastante interessante. Portanto, começa a haver dados de maior pluviosidade, porque estas iniciativas empresariais estão a acontecer. Atenção, isto é muito importante. Então, quando começa a chover, por hipótese, a agricultura floresce, a cadeia local floresce, porque há um movimento ecossistémico de acrescentar valor. Portanto, é um pouco o que vai retorna, what goes around comes around. E, portanto, quando nós saímos da visão de mercado meramente comercial e passamos para uma visão de ecossistema e conseguimos perceber que a nossa cadeia de valor vai para além só dos fornecimentos, mas vai para e depende da nossa capacidade de trazer um tipo de evolução que acrescente mais e melhor para todos, ao eu ter esta iniciativa empresarial, eu consigo inovar, num sentido condutor de vida, consigo produzir valor para a região e, naturalmente, criar goodwill, fidelização de marca, storytelling, enfim, não quero estar a ser demasiado técnica neste contexto, mas há um termo que nós usamos, portanto, é investimento de impacto, nomeadamente investidores de impacto, estão à procura de organizações que conseguem chegar ao seu lockstep model. O que é que isto significa? Significa que nós procuramos organizações que no seu portfólio, quanto mais vendam, mais impacto geram. Ou seja, é possível, e eu acredito nisto de forma visceral até, que é possível alinhar o nosso modelo de negócio com o nosso modelo de impacto para chegarmos à tal mudança material que o Filipe estava a mencionar e que pode ser traduzida, a parte abstrata do que significa qualidade de vida, do que significa a autonomia por aí fora, com as tais proxies financeiras, para que consiga ser introduzida em termos de valor organizacional. E, portanto, quando uma organização, uma empresa, consegue entender que o seu modelo de negócio pode trazer esta mudança material e que é de longo prazo, portanto, isto são pensamentos estratégicos a 10, 20 anos, vamos ser realistas, então ela consegue estar a apontar por um caminho que consistentemente vai trazer novas referências ao ecossistema. Portanto, muitas das vezes, quando nós olhamos para mercados no sentido de ecossistema e conseguimos alinhar a oferta com a procura, e tem que partir também da iniciativa privada, porque a pública já a temos, felizmente, de entregarmos portfólio para que o condutor de vida, ou enfim, que gere valor positivo, para que a procura também consiga acompanhar, ok? Porque nesse ângulo o que sabemos é que, de facto, o próprio sentido de consumo está a exigir, ou seja, não só a pressão ao nível de compliance, mas também o sentido de consumo, como mencionamos, o sentido do consumo consciente, de facto está a crescer. As pessoas genuinamente não estão disponíveis para continuar a votar, e atenção, cada vez que nós compramos em algumas das organizações, nós estamos a votar naquilo que queremos que aconteça na economia. O nosso poder de compra é um sentido de voto, é um valor cívico, tem um valor cívico intrínseco. E, portanto, por isso é que há alguma retaliação também por parte do mercado entre eu decidir comprar a determinada organização ou não, porque faz muita diferença o nosso voto, o nosso euro, ir para uma empresa familiar ou ir para, perdoem-me, algum tipo de especulação onde o valor é extraído para alguma nuvem, não é? Portanto, eu acredito e gosto muito de estar nestas salas porque, na verdade, quem produz o valor são efetivamente as organizações que puxam esta liquidez para a economia real. Eu acho que somos todos corresponsáveis, não só do ponto de vista organizacional, mas também do ponto de vista cívico enquanto indivíduos. São as partes interessadas, não é? Exatamente. E temos que funcionar em conjunto, ecossistemicamente. Obrigada, Bárbara. Tu falaste do ciclo da água. Eu acho que podíamos dar um exemplo com o tema da água, porque nós somos um país que a curto prazo, diria, curto, médio prazo, vai enfrentar graves problemas com o tema do stress hídrico. Aliás, já estão a começar, já há racionamentos em determinadas zonas do país, aliás, determinadas zonas que vivem do turismo, precisamente, e na verdade, enquanto organizações, nós vamos ter que começar a ponderar estarmos em regiões com pouca disponibilidade hídrica, e isso afeta a nossa atividade, ou porque somos indústrias altamente intensivas em consumo de água, o caso das têxteis e outras,
ou porque isto não implica ser uma grande empresa. Há empresas pequenas que são consumidoras, porque estão, obviamente, neste tipo de atividade. Mas há também a necessidade de eu perceber onde é que a minha atividade está a reduzir a capacidade de entrega hídrica naquelas regiões. Isto é impacto. Para além do que o Filipe falou muito claramente na vertente social, o impacto ambiental também existe visto desta forma e com uma quantificação extremamente pesada, porque tudo o que é fiscalidade verde vai começar a emergir. Porque à falta de mais impostos, encontram-se mais formas de ir buscar impostos. E a fiscalidade verde é todo um manancial, convenhamos, não é? É só o espírito do poluidor-pagador ainda não está totalmente aplicado no país, como noutros países europeus. E o objetivo é nós pagarmos menos porque fazemos melhor aquilo que temos para fazer. Mas a água, sim, é um exemplo. Por exemplo, o sul da Europa, não sei se recordam, o ano passado, muitos turistas abandonaram o sul de Espanha e de Itália porque não aguentaram as elevadas temperaturas e cancelaram viagens. Nós somos um país que depende do turismo, muito na sua balança comercial. Se as altas temperaturas começarem a levar os turistas para regiões mais aprazíveis, nós temos aqui uma quebra muito importante na nossa balança. Filipe, eu também tinha para ti um repto. Estás à vontade para falar do que tu quiseres. Ah, é? Sim. Só complementando. A agricultura em Portugal, vamos arredondar números porque eu não tenho a percentagem exata hoje, mas a agricultura em Portugal é responsável por 70 e alguma coisa % do consumo de água. Na Europa, essa percentagem é de 20 e poucos %. Também faz sentido que somos um país do Sul, mas mesmo assim a percentagem portuguesa é superior à média mundial. O que assusta é que depois, num estudo recente da Gulbenkian, se confirma que mais de 80% dos nossos agricultores não fazem qualquer medição de consumo de água e uma percentagem muito mais significativa não tem sequer contador. Portanto, quando nós olhamos para este problema, nós temos que também olhar para estas dimensões do problema, para capacitar, para desenvolver tecnologia que hoje em dia, felizmente, já existe, que ajuda a fazer consumos mais racionais de água. Aliás, tal como a Bárbara estava a dizer, nós também hoje sabemos, e neste processo da inovação social também aprendi isto, e aprendi a duras penas, porque hoje me arrependo de não ter o conhecimento que tinha na época, que a intervenção florestal pode também ser um poderoso instrumento de combate a alterações climáticas ou pelo menos a contrariar ondas de calor em determinadas regiões. Eu não sabia disto. E, portanto, como nós usamos Fundo Social Europeu, não podemos usar os fundos europeus que eu estou a gerir para projetos ambientais. Quando me apresentaram projetos ambientais para resolver problemas sociais, eu não consegui estabelecer a relação há 5 ou 6 anos e hoje em dia já saberia fazê-lo. Graças à Bárbara também, que aprendi coisas. E estas coisas estão relacionadas e concordo inteiramente com esta visão holística onde nós fazemos parte da natureza. Não há projetos ambientais e projetos sociais. Eles convergem no mesmo interesse, seja nos seres humanos que existam hoje, ou seja naqueles que esperamos que venham a existir no futuro e, portanto, só por conta disso já justifica que tenhamos alguns constrangimentos pontuais das nossas liberdades atuais em nome desta sustentabilidade coletiva futura. Mas, enfim, isto só para dar o toque em relação à água. Mas eu prometi que ia ser, não é, didático em relação ao impacto social. Vou tentar não fugir daqui para quando nos complementarmos. Mas vou na cena do que disse o Artur e do que disse a Bárbara. Que vantagens é que há para que as empresas façam medição de impacto? Começando por aí. Bom, desde logo é o que já foi aqui dito, porque ao medir o impacto social, neste caso, que é aquele que conheço melhor, a empresa faz uma demonstração da sua criação de valor e, portanto, é talvez o mais importante argumento que permite defender a sua legitimidade para operar. Hoje em dia a sociedade já não é tolerante com empresas que tenham um comportamento contrário. Portanto, quanto mais não seja, é do seu absoluto interesse para manter a legitimidade social para operar, que
que tenham impacto social e consigam medir e traduzi-lo. Depois, há também vantagens ao nível de melhorar naturalmente as decisões futuras. Na nossa vida empresarial, não nos passaria pela cabeça tomar decisões sobre novos produtos ou novos mercados sem avaliar previamente o que aconteceu nas decisões que tomámos no passado ou conhecer melhor aquele mercado. É exatamente a mesma coisa. Portanto, melhora a qualidade das decisões. Depois, permite alinhar stakeholders internos com stakeholders externos. E esse alinhamento é também um alinhamento de impacto estratégico para a vida empresarial. E é um elemento de motivação. E era o que eu ia dizer. Motivação interna e retenção de talento. Estamos em sintonia. Isso mesmo. É motivação interna e retenção de talento. E esses aspectos são essenciais. E já agora também, só dizer-vos, é relativamente óbvio, mas são raríssimos. A medição de impacto, na verdade, é, assim, de uma forma grosseira, uma heurística. Uma aproximação ao que pode ser a avaliação potencial de rentabilidades futuras. São raríssimos os casos de empresas que se arruinaram por apoiar projetos de impacto social. E temos imensos exemplos, inúmeros exemplos de empresas que prosperaram em linha e a par com os impactos sociais positivos que também geraram. Portanto, o mundo está cheio de evidências de que é esse o caminho e, portanto, vantagens são essas. Agora, eu queria só chamar a atenção para alguns aspectos um pouco mais finos. Vamos descer, então, ao concreto. Imaginemos que estamos numa organização, numa empresa, decide fazer uma avaliação do seu impacto. Eu também quero dizer o seguinte, eu tenho alguma resistência estrutural a gostar de todo o enquadramento legal que nos vai forçando a um caminho que nos asfixia. Eu creio que estas orientações que nós temos e de que falaste, elas são excessivas, elas multiplicam-se rapidamente para além do razoável. Para mim, o razoável é que estas regulamentações devem servir para duas coisas, essencialmente. Para dar uma orientação a quem queira ir perseguir um caminho, mas não saiba como, então é uma orientação positiva, e criar mecanismos para que o comportamento seja em linha com aquilo que são os objetivos coletivos e que depois permita também alguma comparabilidade naquilo que todos fazem. Mas, mais do que isso, depois o resto é tirar as mãos e, em geral, depois entra a burocracia, a legislação, a asfixia e, de repente, estamos a conversar aqui não sobre o que é que poderiam livremente fazer nas vossas organizações, mas sobre como é que eu cumpro aquela regra e como é que eu dou resposta àquela... E de repente não estamos a falar de nada do que devíamos e estamos a falar do que alguém impôs que falássemos. E, portanto, eu vou esquecer a regulamentação e vou-vos dizer o seguinte. Quais são os desafios que eu tenho encontrado na medição de impacto concretamente? Bom, medição de impacto será medir aquilo que disse, ou medir as mudanças positivas que ocorrem na vida das pessoas que são objetos de intervenção, que chamamos de projetos de impacto social, naquelas várias dimensões. Bom, o primeiro desafio é um pressuposto de quem faz este tipo de investimento e tem projetos com impacto social. É o desafio da intencionalidade, porque nós podemos, com a nossa atividade, ter impactos sociais, mas podem acontecer por acaso ou são efeitos conexos laterais. Neste caso, é importante que haja uma intenção e, portanto, essa intenção é o primeiro pressuposto. E é um desafio porque nem sempre ela consta do paradigma. Mas, passando esse desafio, há 4 dimensões que eu tenho encontrado como críticas e que são perguntas difíceis de responder quando se tenta fazer medição de impacto. A primeira tem a ver com o impacto que nós desejamos. Simplificando. Nós pretendemos, com a atividade que financiamos ou a nossa própria atividade, melhorar, só simplificando, a qualidade de vida ou as perspectivas de desenvolvimento daquelas mesmas pessoas. É que são coisas diferentes. Elas podem ser complementares, mas são orientações diferentes e é a primeira resposta a que temos que conseguir dar, a primeira pergunta a que temos que dar resposta. Porque melhorar a qualidade de vida é melhorar as suas circunstâncias atuais e, provavelmente, precisa de um alimento permanente. Por exemplo, é muito comum, já as perspectivas de desenvolvimento é outra coisa. Um projeto de impacto social, concretamente, por exemplo, literacia financeira nas escolas, não melhora a qualidade de vida daquelas crianças. Dá-lhes perspectivas de desenvolvimento maiores à medida que elas forem crescendo. Portanto, é um projeto de maior folgo, tem impacto social, mas não é ali naquele momento. É mais tarde. Se eu tiver um projeto de impacto que acompanha ou alimenta idosos que moram isolados,
melhora a qualidade de vida imediatamente, mas não me posso retirar como um projeto de literacia financeira que apenas semeou e aquilo vai crescer. Tem que estar lá todos os dias, senão a qualidade diminui. E, portanto, esta é a primeira questão. Não tem que ser uma coisa nem outra, mas temos de ter consciência de que temos projetos de curto prazo, com impactos imediatos, ou podemos pretender projetos de médio e longo prazo de maior fôlego. E estas são duas dimensões que, em geral, geram alguma tensão. Depois, portanto, isto tem a ver com a sustentabilidade do impacto também. Depois há outra questão, que é, falamos de impacto social. E a pergunta é, o impacto em algumas pessoas, se forem só algumas, é impacto social? Porque nós, para agarrarmos a palavra social ao impacto, em princípio, devemos estar a contar com mudanças mais sistémicas que toquem uma franja, não uma franja da população, mas uma parte significativa que altera as suas condições, quando criamos uma nova resposta pública que chega a todos os que precisam. Portanto, será impacto social se for só com alguns? Como? Posso te interromper só? Então, claro. Em concreto, neste exemplo que estavas a dar, essa dimensão de impacto pode estar correlacionada com a dimensão da própria empresa. Por exemplo, uma pequena e média empresa, por exemplo, atuar na sua comunidade. A sua comunidade é um raio de impacto muito inferior àquele que estamos aqui a perspectivar, por exemplo. Sim. Mas isso é válido igualmente. É absolutamente válido. Eu estava a colocar a questão, mas não estava a escolher a resposta. É válido, aliás, e deve ser assim mesmo. Deve ser assim mesmo. Portanto, poucas empresas podem ambicionar com seriedade ter impactos sistémicos na humanidade ou num país ou até numa região. Agora, podem com seriedade ambicionar e devem ter impactos positivos na comunidade que servem ou da qual extraem recursos para operar. E, portanto, isso faz todo sentido. E claro que é um impacto social, mas esta questão coloca-se. Porque muitas vezes, se fosse um académico da área da sociologia, diria, não, o impacto social tem que ser sistémico, transversal, duradouro e tem que tocar a todos. E, portanto, já estamos a falar de outra coisa, o que provavelmente colocaria fora da equação a maior parte das empresas que não conseguem ter esse impacto. Mas devem contribuir para ele. Depois há outra questão crítica, que é como clarificar e estabelecer a relação de causalidade entre o projeto e o que fazemos e as ocorrências positivas na vida destas pessoas. Como é que nós descontamos deste processo os efeitos positivos que já porventura aconteceriam independentemente da nossa intervenção, que é aquilo a que chamamos na gíria da avaliação de impacto, a abordagem contrafactual. E, portanto, isso é também um desafio quando falamos de medição de impacto. Estes desafios são desafios com os quais me vou confrontando na vida que vou tendo ao nível da inovação social. Quer dizer, eu tenho mais, mas já percebi que sou para além da hora. Então, mas para começar, eu diria que estes são desafios bons. E já agora? Sim. Já agora. Não, mais nada. Não. Ia demorar. Desculpem, ia demorar muito, que já me conheço. Mas eu ia então perguntar sobre o exemplo das pessoas mais velhas, mais séniores, pronto. Jovens há mais tempo. Jovens há mais tempo, exato, que vivem, sim, também não gosto da expressão idosos, nem terceira idade, nem nada. E à medida que começamos a ver chegar, não é? né? Exato. E estou a gostar cada vez Também não menos, gosto nada. Mas as pessoas jovens há mais tempo, que vivem sozinhas, quando nós, enquanto empresas, temos atividades que visam, por exemplo, um programa continuado, concordo absolutamente contigo. Nunca este tipo de iniciativas se pode esgotar numa única interação. São programas de apoio continuados. Eu vou estar a medir exatamente o que ele. Uma pessoa jovem há mais tempo, que vive sozinha, tem falta de condições, que não tem grande mobilidade. A minha empresa decide criar um programa e há vários, por acaso. Como é que se mede, neste caso, o impacto que a empresa tem com aquele programa? Há várias formas depende, quer dizer, temos que ver as características de cada. Pode ser a forma mais simples, é fazer uma avaliação, em geral até de base científica, é bom chamar uma universidade para fazer isso ou uma consultora que seja especializada, mas a própria empresa pode desenvolver esse conhecimento interno e pode avaliar
o bem-estar daquela pessoa e as suas condições de vida antes da intervenção, durante e depois. E essa é uma forma relativamente simples de percebermos como é que há uma evolução no bem-estar, na autonomia, nas redes que a pessoa desenvolve a partir dessa intervenção. Essa é a forma mais simples, a primeira abordagem. No fundo de impacto, nós estamos de facto a analisar uma empresa, não vou mencionar qual, mas é uma empresa de base tecnológica que não tem necessariamente a intencionalidade que o Filipe falava, mas tem uma vontade sincera de trazer mais-valias aos jovens há mais tempo. E a verdade é que é uma empresa valorizada a vários milhões de euros, a levantar uma ronda significativa de investimento, e que, ao fazer esse percurso com grupos de controle e afins, enfim, neste target é muito difícil isolar todas as variáveis que possam, de alguma forma, trazer uma conclusão efetiva de que esta mudança material é referente a determinada organização, não é? Porque as pessoas envelhecem de forma diferente. A verdade é que esta organização está a ser capaz, fez uma parceria com uma empresa com centenas de lares de terceira idade e, portanto, ela está a ser capaz de provar que os séniores, eles conseguem ser institucionalizados mais tarde e, portanto, há uma poupança direta para o Estado. E, por exemplo, fala-se, em modelos de negócio, fala-se muito de B2C e B2B, mas também temos B2G, Business to Government, não é? E ainda por cima, com esta inovação toda em torno dos títulos de inovação social, etc. Quer dizer, eu tenho sempre a visão, porque faço questão de ter esta visão de tudo pode ser negócio e precisamos de alguma forma, desconstruir este conceito de que trazer inovação social ou inovação ambiental é algo separado de CSR, de um departamento à parte da organização, ou que tem custos. Quer dizer, eu acho que precisamos de ser cada vez mais inteligentes a abraçar esta oportunidade gigante de mercado, dizer, enquanto eu trago valor, eu nutro o meu negócio, consigo ir buscar recursos de financiamento, nomeadamente à minha estrutura vertical da organizacional. Os títulos de impacto fazem isso, portanto, alimentam a estrutura da organização para que a organização possa efetivamente entregar valor, portanto não trabalha por projeto necessariamente, não é? E, portanto, há uma compensação à estrutura da organização, porque há um serviço que é de tal, e o serviço é portfólio, é um serviço com valor comercial, que é de tal, que no fundo apoia também o sentido que é a responsabilidade do Estado na entrega de determinado valor nesta forma. E, portanto, o que estamos a fazer é, nós estamos a criar uma nova oportunidade, provavelmente até uma nova business unit, não sei, trazer um caminho de inovação muito mais alinhado até com as circunstâncias atuais. Ou seja, e há uma palavra que para mim é muito importante, quando nós seguimos este caminho de inovação, nós também estamos a trazer resiliência aos nossos próprios negócios, porque cada vez que nós estamos orientados do ponto de vista ecossistémico para trazer este tipo de valor e para operar neste sentido, o que nós estamos a fazer é gerar goodwill à nossa volta, ter acesso a um tipo de recursos muito mais blended, permita-me o jargão, mas de alguma forma irmos atrair recursos públicos, privados, grants, empréstimos públicos, fundo perdido, por aí fora, e portanto eu consigo ser muito mais resiliente, nomeadamente do ponto de vista financeiro, porque eu consegui entender e olhar para o mercado num sentido que não tem que ser mercantilista, não é? Ou seja, como é que eu consigo servir a minha comunidade de uma forma em que eu consigo entregar valor e capturar o valor que tenho direito a receber. E, portanto, eu resolvo dois problemas. Deixas-me ilustrar o que a Bárbara está a dizer. Oh, Artur, peço desculpa. Depois desliguem aqui. Que eu Paula, permite-me só ilustrar, porque tem a ver com o que a Bárbara estava a dizer. E é uma oportunidade também. Só vos dar agora nota de uma coisa que pouca gente sabe ainda, e portanto posso trazer aqui também uma relativa novidade a partir do lugar onde estou. Demorei 2 anos a negociar com a Comissão Europeia nesta transição de quadros do Portugal 2020 para o Portugal 2030, mas a Bárbara estava a falar dos títulos de impacto social, são um instrumento relativamente inovador que nós experimentámos no Portugal 2020, que basicamente contratualiza resultados sociais mensuráveis. Há um ou vários investidores que financiam o projeto e nós reembolsamos integralmente o investidor se aqueles impactos sociais forem confirmados. Uma espécie de parceria público-privada, onde o risco fica do lado do investidor. Mas o que eu queria dizer-vos é que neste novo quadro, em 2025, vamos experimentar um instrumento de financiamento, mais uma vez, absolutamente inovador, o único na Europa,
A Comissão Europeia fomos o único país que fez a proposta perante uma abertura de oportunidade da Comissão Europeia e eles aceitaram. E é uma coisa simples, mas também acho que pode ser revolucionária, que é a lógica dos títulos de impacto social. Aqui não precisa de haver investidor, é uma contratualização que nós fazemos como organização que vai desenvolver um projeto inovador numa área prioritária de política pública, portanto é o B2G, que estavas a dizer. Mas o contrato é o seguinte: nós vamos pagar àquela organização da sociedade civil que vai desenvolver aquele projeto em linha com prioridades de política pública, não baseado no investimento que fez ou no custo que teve com a operação, mas baseado exclusivamente na poupança de despesa pública decorrente do impacto que gerou. Portanto, nós não queremos saber quanto é que gastaram na operação. O que nós vamos perguntar é quanto é que o Estado poupou com a mudança positiva que ocorreu na vida daquela pessoa que estava desempregada e agora já não está, que era um pré-diabético e agora já não é, aquela criança que estava em risco institucionalizado e agora já não é, já não está. Como nós sabemos quanto é que o Estado investe per capita nestas respostas por conta da plataforma One Value, de que falou a Bárbara, que nós, que está ancorada na Portugal Inovação Social, nós estamos neste momento a atualizar, mas convido-vos a visitar para perceberem o modelo. É um portal online de acesso livre, onevalue.gov.pt. E o que vão ver são dados desatualizados, mas é o investimento per capita que o Estado faz em várias respostas sociais. E está lá essa plataforma porquê? Porque foi um instrumento que me permitiu a mim e à minha equipa negociar com a Comissão Europeia a criação deste instrumento. Porque a partir de agora que temos uma referência de dados oficiais estatísticos sobre o investimento público, nós vamos poder contratualizar projetos de impacto social onde... está ali. Pelo menos alguém está a ver, sim. Não aqui, mas eu agora estou a ver. Vai ser possível. Isto é uma pequena revolução, Paula. É uma pequena revolução. Até porque pressiona o Estado e o Governo a fazer contas sobre quanto é que eu gasto com cada uma destas pessoas. Isso é muito importante, todos somos contribuintes. E não há nenhum preconceito em relação a negócio, até porque negócio é negar o ócio, não é? Portanto, estamos todos de acordo. Os negócios são desejáveis em todas as circunstâncias. Quer dizer, algumas. Depende da hora do dia. Não, a hora do dia que é. Não, queria só fazer aqui dar aqui uma nota. Todas as sugestões que nós tivemos aqui, do Arthur, da Bárbara e do Filipe, nós vamos partilhar nos posts no LinkedIn, nomeadamente os da APE para o evento e os do Banco Montepio. Porque acho que é importante que fique registado as sugestões e plataformas, etc., que foram aqui referidas. Nós esquecemos, é verdade, é muita coisa. Mas muitos parabéns, antes de mais. Isto são quase custos evitados, é quase como uma abordagem às emissões evitadas. A próxima era das emissões de âmbito 4. Mas isso é muito bom, de facto. E vai permitir uma abordagem preventiva também, por parte das entidades também que estão ligadas à componente social. Arthur, já deve estar assim quase a dormir. Não, então, uma conversa tão divertida, era só que faltava. Mas eu tenho a pergunta mais difícil para ti. Ai, não sei se consigo. Mas consegues. Como é que se gerem, como é que tratamos a informação que recolhemos no âmbito, enquanto empresas, de tudo isto que temos estado aqui a falar? Estamos a falar de medir impacto ambiental, sabemos quais são os dados que recebemos, é por via de plataforma, andámos não sei quantos quilómetros, consumimos não sei quanto de eletricidade, as emissões de 1, 2, 3, etc. por aí fora, os resíduos, gerimos determinada quantidade de resíduos e depois ainda a parte social, porque uma das componentes de gerir o impacto social é também aquilo que fazemos dentro das empresas. Qual é a nossa taxa de igualdade de género, entre aspas, qual é a nossa taxa de paridade remuneratória. Isto já são dados mais concretos de uma componente mais simples quando eu meço o impacto social dentro dos meus stakeholders internos e depois aquilo que o Filipe falava e a Bárbara de fazer a interação com os stakeholders externos. Mas este volume de informação que muitas vezes fica num Excel, qual é que é o grande desafio? Porque esta é a informação que eu vou ter que gerar para um relatório, para uma auditoria ou para tornar evidente que aquilo que eu faço
está consentâneo com aquilo que eu digo. Muito obrigado. Eu, antes de mais, queria só dar 2 notas que me parecem fundamentais, que é, em relação à componente da regulamentação, eu concordo particularmente. Nós temos que ter cuidado para não matar o negócio, para não matar a capacidade que temos de gerar estes impactos, porque não conseguimos cumprir com o que algum técnico na Comissão Europeia definiu que era relevante. O que não significa que não devamos tentar cumprir, devemos, mas devemos ter particularmente cuidado para não matar o negócio. Em segundo lugar, dar uma nota em relação ao negócio. É porque, efetivamente, se nós não tivermos uma perspectiva de valor acrescentado global e olharmos para isto como negócio, depois, se calhar, estamos aqui a discutir aspectos que não conseguimos bem materializar e, portanto, eu acho que sim, a abordagem de olharmos para cada uma das oportunidades em cada setor, em cada empresa, que melhor do que qualquer um de nós, cada empresário conhece, e ver o que é que com isto consegue trazer de valor acrescentado para o seu negócio é fundamental. E isso leva-nos à questão dos dados. A questão dos dados, a minha primeira resposta, como estudei economia, é sempre depende. É sempre a primeira resposta. E depende do quê? Depende de para que é que eu quero os dados. E depende também de que entidade é que estamos a falar em particular. E, portanto, ao nível de cada empresa, e é aí que eu gostava de me focar, ao nível de cada empresa, estes dados que nós vamos gerar e que esperemos gerar, tanto no contexto das oportunidades de negócio que fomos criando para demonstrar o impacto que temos, tanto no acesso a fundos, como depois na própria visão, a minha primeira ideia é a informação de gestão. E cada empresa tem os seus processos de informação de gestão, de acordo com a sua natureza, complexidade e dimensão, e tem que gerar essa informação e integrá-la nos seus processos de gestão. Para uma pequena, média empresa, vai ser um Excel que vai conseguir demonstrar para o fundo. Se estivermos a falar de uma grande empresa, naturalmente, com todos os fornecedores que tenha, já não pode ter o mesmo mecanismo. E o problema que se coloca, parece-me, é... Então, se eu tenho pequenas e médias empresas que tratam a informação de uma forma para os seus objetivos, se depois tenho grandes empresas que tratam de outra forma para os seus objetivos, depois tenho um governo que precisa de demonstrar poupança, que é até outro critério que se nós olharmos à regulamentação, não aparece na regulamentação do impacto social, mas que naturalmente tem sentido. Se olharmos aos bancos que têm que cumprir com uma taxonomia europeia e que a seguir querem a informação de um conjunto de forma, temos um grave problema. E qual é que é esse grave problema? É que cada um trabalhou a informação para os seus objetivos, alguns não a trabalharam porque não consideraram importante, e agora, do ponto de vista de país e do ponto de vista de entidade financiadora, do ponto de vista de governo, não temos uma forma única de olhar para o problema. E eu diria assim, é um problema significativo. Depende, outra vez, depende. Porquê? Porque no contexto das pequenas e médias empresas, se cada uma tiver a atingir os seus objetivos e a cumprir com a sua regulamentação, ok. Do contexto dos bancos, eu já acho que há um problema significativo, porque os bancos precisam de ter informação, de certa forma, standardizada para poderem dar estes produtos que hoje já fazem e que tem havido um grande push de produtos em que a performance de preço ou o preço que é solicitado está dependente das avaliações de impacto que são feitas, e essas avaliações de impacto têm que ter uma forma standard, têm que entrar cumprindo com a regulamentação a que os bancos depois também têm que responder, para que depois se possa ter acesso a essa visão. E têm surgido algumas iniciativas de agregação de informação a partir das PMEs, a partir das grandes empresas, porque não se prevê que cada banco vá pedir a cada empresa tudo o que precisa. Se calhar no contexto de um financiamento consegue fazê-lo, mas não se consegue fazer isto de forma contínua e de forma consistente. E, portanto, eu diria que o caminho tem que ser o que está a ser traçado para os bancos, que é de ter as várias empresas, através das suas plataformas associativas, através da informação que vão dando particularmente ao sistema financeiro, e gerar esta base de dados
de dados que não é só eu ter o valor acrescentado a uma parte financeira, eu tenho, das últimas estimativas que vi, cerca de 300 campos de dados que são necessários para os bancos poderem trabalhar sobre as empresas e poderem diferenciar. E, naturalmente, umas empresas têm umas coisas, outras têm outras, mas é sem dúvida um caminho que está a ser percorrido, eu acho, mas com as dificuldades. Para as pequenas empresas, pronto, é ir trabalhando enquanto a sua informação de gestão. Isto desde que cada empresa saiba o que é que quer trabalhar nestas matérias, não é? Que estavam a falar e que depende especificamente do objetivo de cada um. Eu, no início, aludi um pouco à necessidade, embora tenha feito aquele comentário da regulamentação, à necessidade de haver métricas que possam ser comparáveis. E a verdade é que, para PMEs, algumas das métricas, quando nós entramos na parte técnica, são muito, muito difíceis de serem atingidas, e é um caminho que só com a geração de oportunidades e com as empresas a perceberem que o têm que fazer para poder ter este negócio, é que se calhar se vai começar a ter mais essa informação. Mas eu recordo-me, a minha base é uma base de risco, estudei risco e trabalhei bastante risco. Eu recordo-me de em 2011 estar a dizer que as entidades deviam estudar o seu risco e que deviam trabalhar, e só passado 6 ou 7 ou 8 anos é que chegamos à conclusão de que temos mesmo que ter dados de risco para trabalhar, e hoje em dia isso já é comum. Estas diretivas que temos estado a falar também vão gerar um conjunto de normas e referenciais que permitem que as pequenas e médias empresas se baseiem num padrão, não é? Sim. Isso ainda não está feito. O que está feito é mais um consenso para as grandes empresas que usam referenciais internacionais, como o Greenhouse Gas Protocol para a questão das emissões, o Global Reporting Initiative e uma série de plataformas referenciais internacionais que permitem a tal comparabilidade que falávamos há pouco. Mas isto só está acessível a PMEs se fizerem um caminho de conhecimento nestas matérias. Há duas grandes visões. Uma é esta da avaliação projeto a projeto, impacto a impacto, e que é preciso, e a outra que vem na regulamentação e que passa a ser obrigatória e que vai influenciar o setor financeiro na forma como vai dar crédito nos próximos 10 anos, não tenho a menor dúvida, e que tem, basicamente, se olharmos a taxonomia ambiental, tem 3 grandes critérios. Eu tenho que contribuir, tenho que não fazer mal e tenho que ter algumas safeguards. E isto é válido também para a componente social. E diferente de setor para setor, e era a tal especificidade que eu falava da necessidade de nós conhecermos tecnicamente, em termos de sustentabilidade, o que é que isto significa. Na componente ambiental existem 6 objetivos que devem ser avaliados para se poder dizer que estamos alinhados com os objetivos e não podemos fazer mal a nenhum desses mesmos objetivos. Na componente social ainda não temos a taxonomia, mas prevê-se que sejam 3 pelas propostas que estão em cima da mesa. Isso vai permitir a tal comparabilidade e o tal redirecionamento do setor financeiro para quem consegue efetivamente demonstrar que perante aqueles dados comparáveis consegue gerar o valor ambiental ou social de acordo com a forma como está estabelecido pela regulamentação. Apesar de estar estabelecido pela regulamentação e ser um caminho que tem que ser percorrido, eu acho que não impede tudo o que nós temos estado a falar, porque a verdade é que eu, muitas vezes, para medir um determinado impacto num determinado setor, não tenho que estar a ligar à generalidade da taxonomia que está prevista, porque senão posso matar o negócio desde já. E nós estamos num momento de transformação, já estamos nele há algum tempo, e eu acho que mais importante do que garantirmos que estamos alinhados com tudo, e temos que o fazer ao longo do próximo tempo, é nós garantirmos que continuamos a ter a transformação necessária para atingirmos os valores ambientais e sociais que se prevêem e que as partes interessadas tanto o pedem. Portanto, eu acho que estas duas perspectivas de dados são necessárias de serem integradas. Sim, é um tsunami de dados também. Nós estamos a chegar ao fim, mas só tenho uma pergunta final para os 3,
um pouco mais, ainda mais pragmática, que é, enquanto empresas, nós sabemos que a nossa reputação, a confiança, o nosso negócio, o valor onde podemos aportar e aquilo que retiramos dele depende da tirania das partes interessadas, ou da benevolência, ou de como é que as partes interessadas nos veem. As partes interessadas, os nossos colaboradores, trabalhadores, nossos clientes, nossos parceiros, nossos fornecedores, investidores, leia-se banca, nomeadamente, setor financeiro, reguladores, etc. Estas entidades, de facto, têm um impacto muito grande no dia-a-dia das nossas empresas. Às vezes nem damos conta. Às vezes só damos conta por um comentário numa rede social. Mas a verdade é que são capazes de influenciar o nosso negócio, porque nós respondemos às necessidades que o mercado tem, ou dependendo das condições que temos internamente para responder e a valorização das nossas pessoas. A verdade é que este grupo de entidades já não aceita que nós atentemos ao ambiente ou a quaisquer matérias de direitos humanos. São dois grandes grupos de temas muito valorizados, nomeadamente para as gerações mais jovens. Ainda bem que é assim, porque na verdade é isto que determina aquilo que deve ser uma das principais atividades de uma organização, é ser coerente com os valores que professa. E neste sentido, o que eu gostava de pedir que pudessem tornar pragmático para a última mensagem é, enquanto empresa, não uma grande empresa que ela tem acesso a muita coisa, enquanto uma pequena e média empresa, como é que eu começo o processo de conhecer o meu impacto ambiental e social e como é que eu transformo isso numa evidência para o mercado? Bom, essa pergunta tem muito que se lhe diga. Eu vou tentar também ser didática com uma ferramenta que nós usamos, que é a teoria da mudança, e que ajuda a mapear esse caminho. E, portanto, começa na identificação do problema social que estamos a adressar, que nos é caro, que nos é sensível, que de alguma forma, e em muitos dos casos, nomeadamente nos empreendedores de impacto, ou de inovação social, é visceral até. Portanto, há um sentido de uma preocupação sincera perante aquilo que está a acontecer na minha comunidade, por hipótese. E lá à frente há a visão da minha organização. Portanto, o que costumamos fazer é ilustrar o caminho que vai desde o problema social que queremos adressar e que pode ser definido com dados do INE, podemos estar a falar de desemprego, podemos estar a falar de perda de biodiversidade, enfim, portanto, já temos dados suficientes para conseguir adressar e mapear esse problema social ou ambiental que estamos a adressar e depois apontar, no fundo, para fazer convergir com a visão da minha organização. Portanto, se não houver essa coerência também, o storytelling da organização também não vai fazer sentido e não vai captar esse goodwill porque ninguém vai perceber o movimento e a ação. E, portanto, quando nós fazemos este caminho e usando, por hipótese, esta ferramenta, há outras, mas esta é relativamente a mais consensual, que inclusive em muitos destes financiamentos ela é usada e é solicitada para, de alguma forma, trazer algum sentido, não diria de prova, mas de orientação, de convergência, e o que se faz é, ao definir o problema social que queremos adressar, depois conseguimos olhar para a organização e perceber que solução é que nós trazemos. Imediata, sei que não temos tempo para ilustrar, mas essa solução é o nosso portfólio. Ou seja, como é que nós orientamos o nosso portfólio para ser uma solução social e ambiental, na tal à imagem do Lockstep Model que falei há pouco. E depois temos uma bateria enorme, e recomendo também esta plataforma que é a Iris Plus, depois podemos partilhar também, que estuda por caminho de teoria de mudança, normalmente em grupos de 200 organizações, um caminho possível que aconteceu, que foi validado e que foi testado e que nós podemos usar para ilustrar. E nessa bateria, nesse caminho, são identificados indicadores, e vocês veem toda a bateria de indicadores, sociais e ambientais de curto e de médio e longo prazo. E, portanto, o que traz é uma ilustração que vai desde o problema ao portfólio, aos indicadores que eu posso medir este ano e
e caminhar para entender como é que eu vou medir ao longo do tempo o percurso da organização para que eu consiga transformar os tais dados abstratos de qualidade de vida, etc., e monetizá-los de volta de volta para o portfólio, de volta para a PNL e para o business case da organização. E este caminho, se ele estiver completamente coerente, ele vai apontar para a visão, para a mudança material e para a visão da organização. Eu sei que isto é um bocadinho técnico, se houver dúvidas, estou muito disponível para ser contactado no LinkedIn ou através desta casa, mas é um caminho que, de alguma forma, nos ajuda a ancorar estes conceitos principais e, mais, ele permite-nos fazer um exercício que é, em primeira mão, interno. A organização, se ela for capaz de mapear este sentido de entrega, este sentido de serviço, ela vai conseguir, então, fazer o percurso todo de entender o que é que está a trazer para o ecossistema, como é que está a trazer, validar com os stakeholders internos e externos se efetivamente aquele caminho de mudança está a acontecer ou não, porque muitas vezes é previsional e quando recolhemos dados ele pode mudar, pode inclusive surpreender-nos. Nós podemos inclusive descobrir que estamos a produzir valor em determinado campo que nem sonhávamos. E eu já vivi isso na pele várias vezes, o que é maravilhoso. Muitas vezes traz a lufada de ar fresco, traz uma business unit nova, traz todo um nível novo, às vezes até de esperança para a organização e num contexto de crise, muitas vezes é importante ir buscar estas bolsas de esperança e de valor, não é? E, portanto, usando determinadas ferramentas técnicas, como o caso da teoria da mudança, que conseguimos ilustrar, nós conseguimos então traduzir para todos os campos, financeiro, ambiental, social, e sempre a alinhar o nosso portfólio para conseguirmos produzir mais valor e capturar. Portanto, esta é a minha sugestão de mapeamento. Então, a minha está? Já está. A minha resposta é igual à da Bárbara. Mas eu vou complementar. Para quem não saiba, a teoria da mudança de que falou a Bárbara, de facto, não havendo um modelo, isto agora respondendo pragmaticamente à questão é como é que avaliamos o impacto e medimos. Não há uma receita única, há inúmeras metodologias, mas a teoria da mudança vai-se adotando de forma muito persistente nestas áreas. A teoria da mudança foi desenvolvida no início dos anos 90 e acabou por ficar mais disseminada a partir de uma publicação de um autor chamado Carl Weiss, em 1995, podem procurar, que vale a pena. E o que ela apresenta é um modelo lógico que nos permite relacionar o que a Bárbara dizia, o nosso propósito, com uma cadeia que estabelece uma relação lógica entre os recursos de que dispomos e vamos mobilizar, as atividades que vamos desenvolver com esses recursos, depois dessas atividades, os produtos ou chamados outputs a que chegamos, depois dos outputs, os outcomes, que são os resultados, e por fim o impacto. Portanto, há um modelo lógico de relação. Simplificando, os outputs seriam, por exemplo, o número de crianças que participaram naquele projeto, os outcomes seria o aumento das suas notas a matemática e português, e o impacto seria entraram na universidade ou têm um bom emprego. Por exemplo, simplificando, mas o modelo lógico da teoria da mudança é interessante para criar esta relação. Outra questão importante em relação a este aspecto, ao como, é quem vai fazer a avaliação. Não falámos disso aqui, mas a organização pode optar por recorrer a um perito externo, a uma consultora, ou então uma equipa interna independente de quem desenvolveu o projeto, ou então remeter para a própria comunidade e para os beneficiários do projeto. Idealmente devem ser equipas mistas, idealmente devem ter um princípio geral de transparência nos processos, na recolha de dados e na informação que é partilhada, e idealmente devem usar este jargão da triangulação, com múltiplas fontes de evidência para os impactos que procuram. Finalmente, só para rematar, queria deixar 2 ou 3 alertas que parecem contraintuitivos. O primeiro é, na linha do que dizia o Arthur, dizer-vos o seguinte: nem todo o impacto tem que ser medido, ou sequer conhecido. E quando nós falamos da medição de impacto, parece que é o grande paradigma. Mas há coisas que não vale a pena fazer e, portanto, é necessário ter a capacidade de distinguir o que vale a pena medir e o que não vale a pena medir, até para não desvalorizar outras avaliações e análises que são mais críticas e igualmente importantes, como, por exemplo, diagnóstico das necessidades sociais, ou análise de custo-benefício, ou análise de processo. Segundo conselho, o primeiro é, não meçam o impacto, não é bem isso, mas tenham a noção de que há impactos que são bons que ocorram, não é preciso medi-los. Até porque há outras avaliações. Segunda questão, e em geral nos empreendedores sociais é fatal, agora já não tanto, mas há 7 anos era, o primeiro passo
para inovar e ter impacto e desenvolver um projeto, que muitas vezes é esquecido, é ser especialista no problema que se vai tentar resolver. Portanto, é necessário dar um passo atrás e não vale a pena envolverem-se em projetos de impacto social se, quando perceberem qual o impacto que pretendem, conhecem vagamente o problema que vão tentar resolver. Portanto, vale a pena um grande investimento inicial em conhecer bem o problema. Depois, um grande investimento em conhecer as soluções que já existem, para não estarem a inventar a roda novamente e fazerem as parcerias corretas. E, finalmente, definir objetivos, os resultados que se pretendem atingir e um plano de disseminação do impacto que possa gerar aquele projeto. Esse plano de disseminação é importante. É perceber, se ele resultar aqui à escala do que eu consigo apoiar ou financiar, como é que eu vou conseguir que este impacto chegue a todos aqueles que precisam no resto do território nacional, por exemplo. E isso não significa que tenha que ser eu a crescer como empresa, pode ser através de franchisings, de parcerias, de open source das metodologias, ou então por via de boas e bondosas parcerias com políticas públicas para ver se de uma vez por todas elas também evoluem e se inspiram no que os empreendedores andam a fazer. E essa é, de longe, a minha prioridade no lugar onde estou, é criar estes mecanismos que permitam ligar esta inovação e este empreendedorismo às políticas públicas para que, de facto, o que se vai experimentando pelo país fora possa chegar a todos aqueles que possam beneficiar desta inspiração que nós temos entre os empreendedores nacionais. Pronto, o rap está feito. Se tiver a categoria, vamos tentar. Eu se calhar acrescentava só um ponto. Parece-me que a abordagem global e não faz sentido. Acho que há um ponto relevante. Eu vim para aqui hoje de carro e quase que fui cheio-me de por vir falar de ESG, vim de carro, vim da minha casa e realmente vim sozinho no automóvel a combustão e foram 5 km. E estou a usar isto para dizer o quê? Estou convicto de que vir aqui hoje traz um valor acrescentado para a sociedade maior do que o valor negativo de eu ter vindo de carro para aqui. Portanto, acho que compensa ter feito este processo. E a verdade é que, quando nós estamos a medir impactos, há critérios que são cada vez mais obrigatórios no contexto do acesso a fundos ou no contexto do acesso a financiamento, que tem que ver com nós termos a capacidade de avaliar, para além do que fazemos bem, dos objetivos, o que são chamados do No Significant Harm. E, portanto, há linhas vermelhas que nós devemos ter a capacidade de demonstrar que não vamos contra. Exemplo mais básico, trabalho infantil. E depois há outros aspectos que fazem parte de nós gerarmos um valor acrescentado positivo numa dimensão e que geram valores acrescentados negativos noutras dimensões, sempre que materiais e apenas quando materiais. A verdade é que eles devem ser tomados em consideração para efeitos destas avaliações. Há muita escrita sobre os assuntos e sobre essa materialidade, e eu acho que era só o ponto que eu complementaria em termos da avaliação do impacto global e que naturalmente depois possamos concluir, tal como eu concluí, que mesmo apesar de ter o impacto negativo de vir de carro, que traria valor acrescentado. Claro que sim. Combustível, mas menos água, porque se viesse a pé era 1 litro de água só para Era um litro de água. Não aguentava, é verdade. Obrigado. Obrigada aos três. Eu aprendi muito, como sempre. Estes são fóruns em que nós partilhamos e recebemos mais em troca. Eu quero agradecer muito ao Arthur, à Bárbara e ao Filipe por terem dado o seu tempo para partilhar tanta informação e tanta experiência connosco. Quero agradecer-vos terem tido a paciência para até esta hora em que o estômago já fala mais do que qualquer outra parte do corpo a ouvir-nos. Prometer-vos que nós vamos publicar informação que foi aqui referida. Portanto, por favor, tentem acompanhar, porque acho que pode ser interessante. Acho que houve aqui uma referência a uma plataforma de cálculo de emissões, salvo erro. Se depois puder partilhar connosco, juntamos esta informação para disponibilizar.
para mim, enquanto sou a representante aqui do Banco Montepio, com muito orgulho, quero-vos dizer que nós continuamos num caminho que fazemos já há muitos anos e estas matérias são, já, além de fazerem parte, gosto quando as pessoas falam que a sustentabilidade faz parte do ADN, quando ele ainda nem sequer existia, não é? E é por isso que continuamos a ansiar estar cá mais 180 anos. Claro que para isso precisamos de pessoas como todos vós e de projetos que nos fazem melhorar a cada dia e melhorar que isto tudo é um investimento que nós fazemos no futuro, principalmente dos nossos descendentes, acho que eles merecem. Os ascendentes também, mas o tempo está mais contado, mas os nossos descendentes, sim, precisam mesmo muito de ter um futuro melhor, ou pelo menos terem as mesmas condições que nós conseguimos ter à luz do que conseguimos fazer até hoje, não é? Desejo-vos um bom resto de dia, muito sucesso nas vossas vidas profissionais e pessoais e cá estaremos para o que entenderem que possa esclarecido ou apoiado a posteriori. Muito obrigada por terem estado connosco.